Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo decide assinar com o meio de campo do Atlético Paranaense para a vaga de Gerson. Tite prepara mudança no time titular do Flamengo e ídolo deve ganhar chance no ataque. Tite aprova a nova contratação no Flamengo e meio-campista de 22 anos ganha força para assinar com o Mengão. Thiago Maia pode deixar o Flamengo mesmo após o fim da janela. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Quem vem surpreendendo nos treinamentos é o Bruno Henrique. O jogador passou por oscilações na última temporada, chegando a ficar perto de deixar a equipe, mas acreditando na sua evolução e em recobrar a confiança, o Tite vem intensificando os treinamentos com o jogador. Com isso, o técnico está com a expectativa e já projeta a utilização do Bruno Henrique como titular, já que o camisa 27 vem demonstrando evolução nos treinamentos e tem conquistado a confiança do treinador. Com isso, a expectativa é que o jogador conquiste o seu espaço entre os 11 titulares. Vale destacar que o Bruno Henrique foi um dos jogadores determinantes para a equipe nas últimas conquistas, mas vinha oscilando na equipe. Essa evolução nos treinamentos dá esperança à torcida, que sabe do potencial do jogador, mas que ainda não apresentou o futebol esperado na temporada atual. Aí eu te pergunto, quem você prefere hoje? O Bruno Henrique ou o Cebolinha para começar o jogo contra o Fluminense? Coloca aí! A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam uma operação nesta quinta-feira para tentar prender o bicheiro Bernardo Belo. Entre os mandados de busca está a Casa de Vidro, imóvel que foi alugado pelo Eric Pulgar, com condição de pagamento mensal em espécie. Importante frisar que o jogador não é investigado e pode ter sido enganado pelos proprietários. Segundo as informações do GE.com, a Casa de Vidro está alugada para o Eric Pulgar com um contrato reconhecido em cartório. A locatária Tâmara Garcia, ex-esposa do Bernardo Belo, teria feito a exigência para que o jogador pagasse o valor de R$70 mil por mês em espécie pelo imóvel. Ainda de acordo com o G1, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro querem saber o motivo da exigência do pagamento do aluguel ser em dinheiro. Além disso, é preciso investigar se a família tinha permissão para alocar o imóvel. Isso porque, se a casa estiver sequestrada pela Justiça, o Eric Pulgar pode ter sido enganado pelos investigados. O nosso querido miteiro Everton Ribeiro saiu do Flamengo no início dessa temporada e não teve tempo para uma despedida à altura dos seus títulos conquistados no Flamengo. Mas, de acordo com o repórter Renan Moura da Rádio Globo, a homenagem a ele vai acontecer durante o Campeonato Brasileiro, mais especificamente no jogo entre Flamengo e Bahia, em meados de junho, aqui no Maracanã. Antes da partida, o jogador deve pousar para fotos na frente dos troféus que ele conquistou pelo Flamengo. O clube ainda não confirmou a realização da homenagem, como o Everton Ribeiro é hoje jogador de um outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa parece ser a oportunidade mais concreta de se juntarem às agendas. Os outros homenageados receberam as honras em partidas do próprio Flamengo. O Everton Ribeiro ele chegou ao Flamengo em 2017. Habilidoso e inspirado, ele conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas, uma Recopa e 3 Campeonatos Cariocas. No total foram 394 jogos, com 46 gols marcados com o manto sagrado. Eu achei justa a homenagem ao miteiro. Flamengo está de parabéns, é isso aí. Vou estar lá para prestigiar esse jogo Flamengo e Bahia. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra hoje, dia 7, mas a data não significa o fim do prazo para o Internacional chegar a um acordo com o Flamengo pelo Thiago Maia. Por conta de uma cláusula da CBF, o volante continua com chances de deixar a Gávea mesmo depois dessa quinta-feira. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, abriu uma janela especial e prorrogou o prazo para contratações de jogadores que atuaram em estaduais nessa temporada.
Como o Thiago Maia jogou pelo Flamengo no empate contra a Portuguesa no dia 27 de janeiro, o volante se adequa à regra. A data máxima que o Inter tem para adquirir o Maia é no dia 29 de abril. A diretoria do Flamengo deseja vender o Thiago Maia, mas continuar com uma parte dos direitos econômicos para continuar lucrando em uma venda futura. O Flamengo propõe aos franceses aceitar a venda para o Internacional e dividir os direitos em 25% para cada um. Porém, para isso acontecer, o Lille quer receber uma quantia maior na operação e o clube gaúcho vai ter que aumentar o seu pagamento. Enquanto o Flamengo, Lille e Internacional dialogam para um acordo, o Thiago Maia continua afastado do cotidiano do Ninho do Urubu. O volante treina separado do elenco há um mês e não foi relacionado pelo Tite nessa temporada. O Maia fez apenas uma partida em 2024 sob o comando do Mário Jorge em Natal, enquanto o time principal do Flamengo estava em pré-temporada nos Estados Unidos. De acordo com o portal GE, fontes internas afirmam que o jogador leva toda a situação com tranquilidade e profissionalismo. Thiago Maia ouviu a proposta do time gaúcho ainda em janeiro, gostou do projeto do técnico Eduardo Cudê e está acertado verbalmente com o clube desde então. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina hoje, como a gente já comentou. E em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com uma janela de verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz, 42,8 milhões parcelados com a Roma pelo Matias Vinha e 37,6 milhões com o Bragantino por Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros, 5,3 milhões para cada um, por títulos que podem engordar as cifras para 168,7 milhões de reais. A última vez que o Flamengo investiu tão pesado assim numa janela foi no início de 2020. Na época, o rubro-negro contratou o dobro de jogadores, 6, e gastou 159,7 milhões. Foram 90 milhões pagos para Inter de Milão para comprar o Gabigol, 33,9 para tirar o Michael do Goiás, 30,4 para contratar aí o Léo Pereira do Atlético Paranaense e 4,6 milhões pelo empréstimo do Pedro junto à Fiorentina, enquanto o Gustavo Henrique e o Pedro Rocha chegaram sem custos de transferência. Naquele ano, o Flamengo foi campeão carioca da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana no primeiro semestre. E no segundo semestre, conquistou o Campeonato Brasileiro. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você ajudou demais o nosso canal. Muito obrigado. A comissão técnica do Flamengo vem analisando algumas oportunidades no mercado e avaliando a possibilidade de novos reforços. Com o orçamento definido, a diretoria do Mengão vem mantendo cautela no mercado e não tem como objetivo ultrapassá-lo. O Tite vem avaliando as opções e aprovou a contratação de Maurício, que tem vínculo com a equipe gaúcha até dezembro de 2027. A intenção é que, com a ida do Thiago Maia para o Inter, acabe facilitando um possível negócio. Vale destacar que o Flamengo chegou a sondar a situação de outros jogadores para essa posição, mas com as negociações não avançando, o nome do jogador acabou retornando à pauta do clube e ganhando muito sucesso e prioridade. O Flamengo tem um planejamento muito bem estipulado para a temporada e, por conta disso, a diretoria entende a necessidade de trabalhar de forma ativa no mercado. Vários outros nomes chegaram a ser especulados. Diante disso, foi que a contratação do Maurício acabou ganhando força nos bastidores. O Tite sempre destacou a necessidade de buscar aí por jogadores prontos, caso contrário, seria melhor buscar por opções da base. Vale lembrar que o Maurício tem 22 anos, 1,74 de altura, já fez 7 jogos e 1 gol pela seleção brasileira sub-23. É um meia ofensivo paulista, que também pode jogar de ponta direita ou ponta esquerda.
É canhoto e tem contrato com o Internacional de Porto Alegre até 31/12/2027. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vinda do Maurício para o Flamengo? Coloca aí. O jornalista Mauro César Pereira informou que o Flamengo vai tentar um jogador da posição do Gerson, que atua no futebol brasileiro, mas o nome ainda não tinha sido revelado pelo jornalista. O Tite, inclusive, aprovou o negócio. O Gerson virou um homem de confiança do comandante e o desfalque do Coringa vem sendo bastante sentido pela comissão técnica. O atleta é considerado titular absoluto e estava vivendo um grande momento no Flamengo. Sem ele, o Tite optou por recuar Nico de la Cruz e o uruguaio vem cumprindo muito bem o papel, sendo um dos principais jogadores desde então. A janela de transferências no mercado brasileiro está fechada a partir de hoje. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que um dos jogadores colocados na mesa é o do meia-campista Eric, do Atlético Paranaense. Com 26 anos, ele é tido como uma boa oportunidade de negócio. O Corinthians chegou a ficar próximo de contratá-lo e até chegou a um acordo salarial com o volante. Mas o Furacão barrou o negócio por entender que os valores não estavam de acordo para a transferência ser concluída. O Flamengo deve realizar uma proposta oficial nos próximos dias. Negociar com o Atlético Paranaense nunca foi fácil. O Flamengo sabe que o rubro-negro paranaense sempre joga duro para fazer acordos com os principais times do Brasil. Aos 26 anos, o Eric está no Atlético Paranaense desde janeiro de 2019. Antes, ele passou por clubes como o Operário do Paraná e PSTC do Paraná também. De acordo com o portal Transfer Market, o Eric está avaliado em 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais na cotação atual. O jogador tem contrato com o Furacão até dezembro de 2026, ou seja, a venda só pode acontecer se os dirigentes atleticanos aceitarem. Empréstimo por hora está descartado e o Flamengo já sabe disso. O Marcos Braz, que é um homem forte lá do futebol do Flamengo, tem uma boa relação com os cartolas do Furacão e isso aí pode ajudar muito. Além do Eric, há outros nomes em discussão, mas o meio-campista será o primeiro a ser tentado. Caso a contratação aconteça, ele deve assinar um contrato longo de 3 a 4 anos e com um salário bem maior. A vontade do volante também pode ser um trunfo importante para o Flamengo, assim como aconteceu com o Léo Ortiz, que bateu o pé e conseguiu convencer o Red Bull Bragantino a negociá-lo. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vinda desse menino Eric? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, de coração. Um forte abraço, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!